Obrigado. Então a gente vai para a última apresentação dessa primeira etapa aqui, que vai ser... Nem sei se o DI tá aí, eu nem vi. DI tá aí? Ah, o DI tá aí sim. Assim. Opa, então a última apresentação dessa primeira etapa, logo depois, né, a gente vai ter um intervalinho aí, a gente volta às 16, às 18h30, né, às 6h30 da noite, nós teremos uma mesa sobre ceticismo com o professor Rodrigo, o Rafael Guenin e o Alexandre Esquivirski. Me desculpe se eu pronunciei errado. Então vamos para a última apresentação, que é do Deir Machado. Ele é mestrando também no PPG Fio FR da Rural, né? E a apresentação dele será sobre Meinong. O título é O Ser e o Não Ser como Valores Variáveis, Fundamentos e Aplicações da Semântica Meinongiana. Então são 5h27, Deir. Então você tem... Quando chegar em 5h47 eu te dou um toque de 20 minutos. Beleza. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá aparecendo também. Tá aparecendo? Beleza. Vou falar aqui sobre Meinong, né? Mas na verdade eu não vou entrar muito nos detalhes assim da teoria do Meinong. Eu vou ser bem sucinto. Eu tentei aqui fazer uma apresentação que abarca bastante nuances aqui do que o Meinong apresentou, mas o cerne aqui é mais, pode ser considerado neo-meinongiano, que é trazer a teoria do Meinong, a teoria dos objetos, para uma perspectiva lógica, né? Uma perspectiva de linguagem lógica. Ponto aqui que eu quero fazer, meus objetivos, primeiro seria desmistificar o Meinong, uma imagem que foi consolidada na filosofia analítica, e o segundo é apresentar uma possibilidade de compromisso ontológico dentro da teoria dos objetos, e essa possibilidade eu vou colocar em contraste com o que foi apresentado por Quine sobre o que há. Minha ideia não é criticar Quine, é só apresentar um outro ponto de vista, uma teoria diferente da dele, mas justificando algumas coisas que o próprio Quine disse sobre Meinong. O ponto da discórdia aqui seria sobre predicação e referência de nomes vazios, e aqui descrições definidas, aqui, nada denota. Segundo Quine, sobre o que há, qualquer ontologia deve seguir a paráfrase russeliana, tem que ter esse pressuposto, e a paráfrase russeliana basicamente é essa, e ela tem uma cláusula aqui no começo dela de existência, que se coloca um importe ontológico no quantificador existencial. Então, tudo o que pode ser genuinamente predicado, todas as variáveis aqui, elas estão no escopo desse quantificador existencial, né? Aquele jargão quineano de ser é ser o valor de uma variável. Então, o que não denota, o que não pode ocupar aqui o espaço dessa variável, o que não pode ocupar o lugar dessa variável, simplesmente não é considerado um objeto que pode ser genuinamente predicado. Quine segue uma suposição ontológica. Qualquer coisa que tenha uma determinada propriedade, ela se implica que ela existe. Esse importe não foi aqui no quantificador existencial. Ele diz, se PA, então se segue que existe um X que é P. No entanto, tem uma célebre ideia da teoria dos objetos do Meinong, que é objetos que não possuem estado de não. E ela tem variações em algumas das obras, que há objetos que não existem, objetos que não existem, ou tem qualquer tipo de ser, objetos que não existem. Mas a ideia dentro de uma concepção standard de lógica, dentro da concepção do Quine, por exemplo, é que se a gente... Esse tipo de declaração aqui poderia ser dita mais ou menos dessa maneira.
Só que isso, em última instância, quer dizer isso aqui, que é uma violação do princípio de identidade. Então, isso aqui trouxe alguns problemas para o Meinong, esse tipo de declaração, e acabou criando uma imagem meio bizarra dele dentro da história da filosofia analítica, que falam sobre uma selva de Meinong, que é um ecossistema pernicioso, que envolve referentes não existentes como referentes. E aqui tem, esse foi o Nery que disse, e também tem o Riley, também que tem uma crítica muito famosa assim sobre a teoria do Meinong, que ele diz que a teoria dos objetos está morta, enterrada, não vai ser ressuscitada. Isso quando ele faz um questionamento sobre a importância do Meinong na filosofia. Essa imagem do Meinong, ela foi muito consolidada, e até hoje, assim, o Meinong é meio que um objeto de escárnio, assim, fala, poxa, uma teoria estranha, uma teoria que imputa ali coisas que não existem dentro de uma ontologia. A ideia central das críticas ao Meinong é essa, é que ele pega ali coisas que não existem e joga um domínio ontológico. Só que esse não é o caso. Isso aqui não foi o que o Meinong defendeu, e a partir de agora eu vou tentar mostrar qual foi a defesa dele e como se pode... Uma das possibilidades de mostrar um compromisso ontológico na teoria dele. Né? Aqui é a motivação dele, que é o princípio de intencionalidade. Ele diz que todo ato mental é direcionado a um objeto. Então, quando a gente julga, quando a gente representa, tudo que a gente conhece, todo conhecimento é relacionado com algo. Conhecer é conhecer algo, julgar é julgar algo, e esse algo é um objeto, segundo ele. Só que esse objeto, ele não está imanente no nosso pensamento, no nosso ato. O objeto é sempre transcendente, o que está imanente é um conteúdo pictórico desse objeto. Mas aí vem a questão, o que é esse objeto, então, transcendente? Ele faz uma definição intencional, agora no caso aqui intencional com S, que é a ideia do objeto como um conjunto de propriedades, que define o objeto como um conjunto de propriedades, independentemente de qualquer status onde. Aqui eu coloquei o detetive, fumante, pugiilista, mestre de disfarce, morador da Baker Street, 621B, que é um objeto que associamos a Sherlock Holmes, no caso. Só que Sherlock Holmes não existe. E esse é o ponto. O conteúdo que muitos têm aí de Sherlock Holmes, às vezes não tem. Por exemplo, algumas pessoas não têm conhecimento dessa propriedade de Sherlock Holmes. Então, o conteúdo nunca é igual ao objeto. O conteúdo é sempre pictórico. Então, o objeto é transcendente e o conteúdo imanente ao ato. Mas como você pode defender o conhecimento de objetos que são intencionalmente definidos dessa forma? Mas não diz que a gente não percebe esses objetos, a gente não tem como ver do Sherlock Holmes ou ouvir, mas a gente tem a capacidade, a gente tem um ato mental de supor. Eu botei aqui como a quase restrita liberdade de suposição, porque durante muito tempo o Meinong defendeu que qualquer propriedade poderia ser assumida, né, de maneira intencional por meio de suposições. Só que ele mudou. Aqui é uma tradução de 1983, basicamente ele escreveu isso em 1902, e ele mudou essa concepção em 1915, quando ele fez uma distinção entre dois tipos de propriedades. A gente só pode assumir nessa liberdade de exposição propriedades que não imputam status onde. Aí o que seria isso? Ser vermelho, azul, amarelo, grande, pequeno. E o que imputa status onde seria existir, subsistir. A gente vai ver isso basicamente durante a apresentação, o que isso significa. Quero dizer com isso. De modo que ele faz uma distinção, a partir disso, dessas propriedades que a gente pode assumir ou não, entre o ser e o não ser. Tem que mostrar o que são esses objetos, né, que tem ser, e esses objetos que não tem ser. Basicamente, ele faz a divisão entre dois modos de ser, dentro da teoria dele, que é a existência e subsistência.
Então aqui a gente tem dois objetos definidos de modo intencional com S, e eu faço a distinção entre eles. Essas duas instâncias, essas duas propriedades que eu botei aqui no final, elas significam espaço e tempo. Então, para o MyNumB, tudo que existe está no espaço e no tempo, e tem um determinado número de propriedades. O que subsiste também tem um determinado número de propriedades. Só que aí vem um problema aqui. Se o que subsiste não está no espaço-tempo, assim como os existentes, mas tem um determinado número de propriedades, como ele classificaria o não ser, aquilo que não existe nem subsiste? Ele faz a definição do mesmo modo. O não ser também tem um determinado número de propriedades. Só que tem uma distinção entre eles. Aqui nessas reticências, são propriedades que a gente pode considerar como pertinentes ao objeto. O que a gente pode considerar, um exemplo de subsistente seriam números, por exemplo. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. É que aqui deu que caiu a internet. Seriam números, por exemplo. Aqui, pegando como exemplo o número 2, a gente teria aqui uma propriedade de ser par, de ser primo, sucessor de 3, e assim vai. E aqui o Sherlock Holmes que eu usei lá, ele tem a propriedade de ser detetive, de ser humano. Qualquer propriedade que a gente for pegar aqui e colocar sob inquérito acerca de números, sejam pertinentes para números, ou bem ela vai ser verdadeira ou falsa. Ela vai respeitar a lei do terceiro excluído, no caso do que existe. Isso também porque está no espaço e tempo. Do humano, tudo que é pertinente sobre o humano, ainda que não saibamos, ainda que não seja, assim, pegando do ponto de vista epistêmico, né? Ainda que eu não saiba que eu tenha mais de 5.000 cabelos na minha cabeça, eu ou bem tenho ou não tenho 5.000 cabelos na minha cabeça. No entanto, aqui nos objetos que não existem, não subsistem, né? O não ser, há certas propriedades que não respeitam o terceiro excluído. No caso, elas não estão nem no P, né? Nem no que se pode afirmar, nem no que se pode negar. Elas não são verdadeiras e nem falsas. Elas podem estar aqui fora do escopo da propriedade ou da negação dessa propriedade no objeto. No entanto, eu falei de propriedades que se seguem, né, do conjunto de propriedades. Essas aqui são as propriedades que são assumíveis, e elas podem ser definidas de 3 maneiras. Assim. A indeterminação é quando elas não estão nem no não P nem no P, e a determinação pode ser quando elas estão no P. Posso dizer que, supondo que P seja verde, eu posso dizer que a minha samambaia aqui é verde. Então, pensando que X seja a minha samambaia, eu posso pegar aqui o Y e dizer que ele é não verde, como o meu girassol também está aqui. E também pode ocorrer de ter ambas as propriedades aqui. Esse não P, a gente tem que pensar ele como uma propriedade em si e que se segue como o contrário de P. Não sei se ficou muito estranha a explicação, mas, por exemplo, essa samambaia verde, ela é não vermelha. Não vermelha. Então, o contrário de verde aqui seria não verde. E o contrário de não vermelha seria vermelho. Isso pode ocorrer, esses 3 modos de determinação, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, pode ocorrer nessas propriedades que são assumíveis. E a determinação é quando está fora. Já naquelas propriedades que se seguem no conjunto, existir ou não existir, não há o meio termo e nem indeterminação. Ou bem existe, ou bem não existe. No caso, os autores que trabalham aí o neo-meinongianismo, fazem essa aproximação do Meinong com a lógica, utilizam esse sinal aqui, esse símbolo sintático aqui, da sintaxe da teoria, da semântica, né, da lógica neo-meinongiana, tem esse símbolo
que é referente a essas propriedades que se seguem dessa. Esse P se segue desse P aqui. Você tem esse P, então segue esse. Levando isso em consideração, além desses objetos da teoria meinongiana, esses objetos que são conjunto de propriedades, a gente tem também objetos que são semânticos, precisamente semânticos, que são análogos assim às proposições, né, dentro do ponto de vista standard aí da lógica. Ele separa, ele diz que esses objetos precisamente semânticos são objetivos, e eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser aqueles que são referentes à propriedade, A é B, A é não B, podem ser sobre o ser desse objeto, A existe, ou pode ser sobre o não ser de um objeto, A não existe. Aqui a gente tem o exemplo de objeto no sentido de um conjunto de propriedades, no sentido intencional. E aqui, exemplos de objetivos na teoria do Meinong. Essa lambaia é verde, essa lambaia existe, essa lambaia é não vermelha. Por ser esses objetivos, segundo Meinong, são definidos por factualidade. Eu posso dizer que esses objetivos nunca, como são objetos semânticos, nunca vão existir. Mas eles podem subsistir, podem ser subsistentes, podem ser determinados como ser, se eles forem factuais. No caso, essa factualidade, ela não é mereológica, né? Assim como no Quine. No Quine se segue, você tem que ser o valor, poder ser o valor de uma variável, né, codificada, para poder pertencer a uma sentença verdadeira. Assim. Agora, no Meinong não. É a relação da sentença aqui com a realidade. No caso, o 2 subsiste, tem ser, e é número primo. Aqui é algo verdadeiro, então é um objetivo que subsiste. 2 é um número ímpar. Então, apesar de 2 ser um objeto subsistente, esse objetivo ao qual ele está pertencendo aqui não subsiste, não tem ser, porque ele é falso. Então, o critério de ser ou não ser desses objetivos, né, desses objetos semânticos do Meinong, são definidos por meio de verdade ou falsidade. Aqui, Gendel Camargo seria verdadeiro, na Taylor-Joy, jogadora de futebol, seria falso, então não subsiste esse objetivo. E ele fala sobre critérios aqui para isso. No caso, esses dois aqui a gente pode fazer por critérios matemáticos, a gente pode justificar isso aqui por evidências matemáticas. No caso de ficções, o Meinong fala que a gente deve seguir a autoridade do autor, que foi dito pelo autor. E no caso de coisas que estão à nossa volta, coisas que a gente captura por via de sentidos, ele fala que existem graus de possibilidade, né, entre o verdadeiro e o falso. Tem coisas que são muito prováveis de serem verdadeiras e coisas muito prováveis de serem falsas. Assim. Mas sobre o conhecimento empírico, nunca se há uma certeza absoluta, nunca se está no que é verdadeiro ou que é falso, nunca se está no ponto 0 ou ponto 1 aqui dos graus de possibilidade. Tem o provável, o improvável, o verdadeiro, o falso. A partir disso, a gente pode pensar aqui num domínio semântico, né, na teoria do Meinong, e o que está envolvido aqui na identidade do objeto, né, são as propriedades que ele possui. Espaço e tempo. Disso aqui, como a gente viu ali, né, como tem essas instâncias de espaço e tempo e como ele é determinado, nesse caso, se segue que aquela propriedade que imputa status onto. Desse modo, determinar o ser ou não ser de um objeto não é algo que está no interior do objeto.
não é algo que pertence a ele, mas é algo que se segue dele por meio de um objetivo, né? Aquele objetivo de ser. Quando isso aqui seja um objeto A, a gente pode dizer que A existe. Dessa maneira, tudo que é objeto está aqui na teoria dos objetos, né? Nesse domínio amplo, mas somente o que tem essa propriedadezinha P, vamos botar aqui esse P como uma propriedade extranuclear de existir, eu depois vou definir aqui, acho que logo abaixo eu defino essa propriedade. Só o que está aqui, só o que tem essa, só do que se segue essa propriedade essa propriedade consecutiva, né, de existir, é que pertence a uma ontologia. De modo que tudo pode ser quantificado, qualquer coisa pode ser o valor de uma variável, entretanto, nem tudo possui essa propriedade extranuclear, que seria existir, vamos denominá-la, vamos classificá-la como existir espaço-temporalmente ou abstratamente, como números. Desse modo, diferentemente do que muitos disseram, Meinong não imputa tudo quanto é objeto aqui a uma ontologia. Há uma concepção diferente, né, do quantificador existencial. Aqui o quantificador existencial pega muito mais objetos na teoria do Meinong do que na teoria do Quine. Então eles têm concepções distintas do que é ser um objeto, do que pode ser o valor de uma variável, mas é possível então dizer que há uma possibilidade, pelo menos, de defesa de um compromisso, de um critério de compromisso ontológico do Meinong. Daí já passaram 20 minutos. 20 minutos? É o final, é o último. Isso. Foi mal. Tem mais 10, não, tem mais 10 aí, mas... Tá. Seguindo essa propriedade aqui, aquela que se segue, né, propriedade consecutiva, definindo essa propriedade como uma propriedade que coaduna que o objeto não pode ser indeterminado, não pode violar ali o terceiro excluído, né? Então, tudo que não rompe o princípio de terceiro excluído, nesse caso, que tem propriedades determinadas, pertence à ontologia em Meinong. Então, a gente tem aqui uma propriedade que está vinculada aos objetos de um domínio ontológico. De modo que aqui seria basicamente a paráfrase quineana, russelliana, que Quine segue, e para uma ontologia, segundo a ideia do Meinong, se acrescentaria essa propriedade, e para o que não pertence a uma ontologia se segue a negação dessa propriedade. Então, é possível ter um critério de compromisso ontológico, Meinong, seguindo essa ideia aqui de distinção de propriedade. É óbvio que tem diferenças em valores epistêmicos, né, porque você acrescenta aqui sinais a mais, propriedades a mais, então torna a teoria um pouco mais complicada, né, sintaticamente mais complicada. No entanto, você subsume um número muito maior de objetos para dentro de uma teoria semântica. Eu dei uma corrida, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, isso aqui foi basicamente a bibliografia que eu usei para essa apresentação. É basicamente isso. Me enrolei um pouco, mas fico aberto aí às perguntas. Muito obrigado a todos. E é isso. Ok. Bem, eu tenho uma pergunta.